O que acontece se não pagar a dívida? Esse é o tema de hoje. Se você não estiver ouvindo nada, clica aqui para ativar o áudio. Esse aqui é o Pergunta para a Lu, toda segunda-feira às 19 horas. Eu estou aqui para te ajudar a dominar suas finanças, para você aproveitar mais sua vida, para você aprender a investir de verdade, para você aprender a economizar sem sacrifício, para você aprender a fazer mais dinheiro. Tudo aquilo que você precisa para dar mais um passo rumo ao domínio das suas finanças, sair do caos financeiro e fazer o dinheiro sobrar para você aproveitar a vida e realizar sonhos. Então, estamos começando aqui mais um Pergunta para a Lu e esse é um Pergunta para a Lu diferente. Na verdade, eu já até fiz uma assim, não sei se você assistiu, mas eu não estou ao vivo. Toda segunda-feira às 19 horas eu entro ao vivo, mas o meu compromisso aqui com você é absolutamente toda segunda-feira às 19 horas aparecer aqui. Seja ao vivo ou no gravado, então eu gravei esse vídeo aqui, eu não tô ao vivo, porque eu tô fora do Brasil no momento que você tá assistindo esse vídeo, eu tô numa viagem fora do Brasil, então eu fiquei achando que talvez a internet não estivesse boa, decidi me prevenir, e aí tô gravando aqui esse vídeo para deixar pronto, e você está assistindo numa segunda-feira às 19 horas, ou em algum outro momento do seu dia, da sua tarde ou da sua noite, mas que bom que você está assistindo. Fica comigo nesse vídeo, porque hoje a gente vai conversar sobre... Não, a gente vai conversar sobre o que acontece se você não pagar sua dívida. Então, eu imagino que você tem algum problema de dívida. A gente vai entender hoje aqui o que é exatamente uma dívida, como que a gente paga essa dívida, qual a melhor forma de pagar. Mas se você não está conseguindo pagar ainda, eu quero te contar o que acontece enquanto você não paga a dívida. Tem muita gente que tem uma preocupação quanto a isso. Então você que está me vendo aqui, só para eu não me sentir sozinha, posso te pedir uma coisa? Você está vendo esse vídeo e eu estou gravando esse vídeo, né, antes de você assistir. Então eu tô aqui me sentindo meio sozinha, porque eu não tô no ao vivo, não tô vendo os nomezinhos aparecendo, falando, oi, boa noite, boa noite. Então faz o seguinte, você tá assistindo de dia, manda um bom dia aqui pra mim. Se você tá assistindo de tarde, manda uma boa tarde aqui pra mim. Se você tá assistindo de noite, manda uma boa noite, que eu vou ver a sua mensagem depois. Então me dá aqui um bom dia, boa tarde, boa noite. Me fala o seguinte, é a sua primeira vez aqui ou você sempre assiste o Pergunta pra Lu? Me conta aqui nos comentários também, me diz, Lu, é minha primeira vez. Eu quero ver aí o seu rostinho, o seu nome, se é a sua primeira vez. Ou se você tá sempre aqui, me conta, ó, já vim outras vezes, adoro Pergunta pra Lu. Para eu saber que valeu a pena eu gravar esse vídeo, né? São agora 8h30 da noite de hoje é terça-feira, então eu gravei quase com uma semana de antecedência, deixando tudo preparadinho, porque daqui a 2 dias eu tô viajando, e se a internet lá na segunda-feira não estiver boa, você vai estar vendo esse vídeo, e aí você vai estar vendo Pergunta pra Lu, beleza? Bom, que bom que você tá aqui. Vamos conversar então sobre o que acontece se você não pagar sua dívida, tá bom? Mas deixa eu te falar uma coisa, pra gente começar. Antes de eu te falar o que acontece se você não pagar sua dívida, vamos entender o que é a dívida? Porque eu sei que se você tem dívida, você se sente tendo um problema, certo? Mas eu preciso te dizer que a sua dívida não é o seu problema. Não é. Se você acha que você tem dívida e que por isso você tem um problema, acabei com seus problemas, porque a sua dívida não é o seu problema. Mas eu vou te trazer verdades aqui e que você vai descobrir que sim, você tem um problema, mas que não é a sua dívida. Esquisito, né? Deixa eu até te pedir uma coisa. Se você conhece alguém que está meio enrolado na vida financeira, talvez não tenha dito que tem dívida, né? A gente tem um pouco, quando a gente está endividado, a gente tem um pouco de vergonha de falar sobre isso. Ou, né, ou você de repente até sabe, tem algum amigo, amiga, familiar que você sabe que tem dívida. Faz uma coisa, aqui embaixo, aqui em algum lugar aqui, ou aqui do lado, agora eu não lembro onde fica exatamente, mas tem uma gaivotinha, assim, uma gaivotinha de papel. Esse é um símbolo para você encaminhar esse vídeo para alguém. Então, se você clicar ali, você encaminha para alguém. Inclusive, tem aqui embaixo do balãozinho de comentar, aqui tem um 3 bolinhas. Já viu? Clica nessas 3 bolinhas rapidinho. Você vai ver que uma das informações ali é copiar link ou link. Você pode também pegar o link e mandar nos grupos de WhatsApp dos seus amigos e dizer assim, poxa, olha só, tem uma doida lá que faz um trabalho de graça, que atende pessoas, porque tem mentor áudio que acontece aqui também, que ajuda as pessoas de graça, que tira dúvidas. Até de férias a maluca dá um jeito de colocar o vídeo lá. Então, se você clicar nesses 3 botõezinhos que aparecem por aqui, tem 3 botõezinhos, 3 bolinhas, aí você clica ali e vai estar assim, copiar link, você pode pegar e mandar pelo WhatsApp para os seus amigos. Então, se você conhece alguém que está enrolado com dívida, que está precisando sair da bagunça financeira, não deixa a pessoa ficar sem assistir esse vídeo não, que a gente vai conversar sobre muita coisa importante hoje. Dívida de cartão, de cheque especial, de financiamento, de empréstimo, vamos conversar sobre tudo isso, beleza? Então vamos lá, eu estava dizendo para você que se você acha que você tem um problema, que você tem uma dívida, você não tem um problema. Na verdade, a sua dívida não é um problema, você tem outro problema. E por que eu acho importante a gente começar falando sobre isso? Porque se você ficar tentando resolver o problema errado, você vai resolver e não vai resolver, né? É mais ou menos assim, olha só, imagina que amanhã você acorde com uma dor no peito. Nossa, com uma dor no peito muito forte.
Aí você encontra um amigo, uma amiga, você fala, nossa, eu acordei com uma dor no peito. Aí tem sempre alguém que fala assim, é gases, não tem? Tem sempre alguém, não, relaxa, é gases. Aí você toma um remédio para gases. E aí, beleza, aí a sua dor no peito não passa. Aí tá bom, aí você fica preocupado e tal, aí alguém fala, ah, pode ser tal coisa, dá um remedinho para dor no peito. E aí passa por uns dias, mas depois volta. Aí você sente a dor no peito de novo. O que você vai fazer se essa dor no peito persistir? O que você faria? Responde aqui nos comentários. O que você faria? Vamos conversar e interagir para eu não me sentir sozinha. Me conta, escreve aqui embaixo. Se eu tivesse com dor no peito, o que você faria? Conta aqui nos comentários. E depois eu vou ver as respostas de vocês, vai ser super legal. Vou dar umas curtidinhas lá, você vai até receber aí um aviso. Luciana curtiu, Domine Suas Finanças curtiu o seu comentário, então escreve aqui embaixo. O que você faria se essa dor no peito persistisse? Se tudo que você fizesse continuasse doendo, passasse por um tempo, mas continuasse doendo? Bom, eu acho, né, faria sentido você me dizer que você vai ao médico, vai fazer uma análise do que está acontecendo, exames, né? E aí você vai procurar alguém especialista para te dizer qual é o caminho para não ficar tomando comprimidinho, remédio para gases, que você nem sabe se vai passar, ou que passa um tempo e depois volta, né? Você fazer algo para descobrir o que está causando a dor no peito, não é? Porque a dor no peito, ela não é o problema, ela é um sinal de que tem alguma coisa, pode ser no seu coração, pode ser, não sei, se é no pulmão, pode ser alguma coisa que você não sabe o que está causando a dor no peito. Então não adianta tomar um remédio para gases para eliminar a dor no peito, ou um remédio, um analgésico para acabar com a dor no peito, porque pode voltar, pode piorar, né? A gente não sabe o que é, dependendo do remédio que toma. Então, na verdade, eu preciso entender o que está causando a dor. A dor é um sinal de que tem algo errado no corpo. Tudo bem? Tá bom. O que isso tem a ver com a sua vida financeira? A sua dívida é como a sua dor no peito. Ela não é o problema. A sua dívida é um sinal na sua vida financeira de que tem algo errado na sua vida financeira. Por ter algo errado no corpo, o peito está doendo. Por ter algo errado na vida financeira, existe uma dívida. A dívida está ali gritando, te incomodando, entende? Então, assim, se você, desde o primeiro dia que recebeu o seu primeiro dinheiro na vida, o seu primeiro salário, o seu primeiro pagamento de cliente, enfim, o primeiro dinheiro que entrou na sua vida, se você dominasse suas finanças, e o que é dominar? É usar o seu dinheiro de forma inteligente, sem desperdício de dinheiro, porque às vezes as pessoas estão pagando caro por uma coisa que é possível pagar barato, né? Então isso faz parte do dominar as finanças. O que mais é dominar as finanças? É você usar o seu dinheiro com o que é prioridade. Tem gente que gasta dinheiro comprando roupa para parecer alguma coisa para os outros, mas os outros não estão nem aí para você, eu não pago suas contas, eu não devia estar dando essa satisfação toda. E aí tá abrindo mão de cuidar dos filhos, de viajar, de fazer coisas que são importantes para a pessoa para fazer algo para agradar os outros. Ou para dar dinheiro para alguém, que alguém diz que você que tinha que estar cuidando de alguém, pagando alguma coisa para alguém, mas na verdade essa pessoa tinha que estar cuidando da vida dela. Então, dominar as finanças também tem a ver com você usar o seu dinheiro com o que é prioridade para você. Dominar as finanças também tem a ver com você saber fazer dinheiro. Ah, mas renda extra, eu vou ter que vender alguma coisa. Não, não estou falando de renda extra. Estou falando primeiro de na sua renda principal você saber fazer bem dinheiro. Então, se você ganha salário, você saber como aumentar seu salário, como ser reconhecido, reconhecida no trabalho que você faz. Se você tem clientes, se você vende um produto ou um serviço, como que eu posso aumentar essas vendas, vender por valores maiores? Isso é saber fazer dinheiro. E eu acho sim importante você ter mais de uma fonte de renda. Então, ter a sua renda principal e ter outras rendas, dinheiro vindo de outras formas, de outros trabalhos ou de parcerias suas. Às vezes a gente não precisa nem trabalhar para o dinheiro entrar. Não sei se você sabe isso, mas isso é papo para um outro pergunta para a Lu. Mas saber fazer dinheiro também é dominar as finanças. Conseguir fazer uma reserva, começar a guardar dinheiro, investir, ver o seu dinheiro crescer, também é dominar as finanças. Então, olha só, pensa comigo. Se desde o primeiro dia que o dinheiro entrou para você, você dominasse suas finanças, você concorda que você não teria uma dívida? Porque a dívida é um sinal de que você não domina suas finanças e precisou de mais dinheiro além do dinheiro que você tinha para fazer algo. Se era importante ou não, eu não sei. Se era uma prioridade ou não, eu não sei. Mas o fato é que, quando a gente domina as finanças, a gente consegue usar o nosso próprio dinheiro para todas as coisas importantes e prioritárias. Então, pelo fato de você não dominar, ou seja, esse era o problema de saúde financeira. Não domino. Aí qual foi a dor no peito? Qual foi o sinal? Dívidas no cartão de crédito,
no negativo da conta, né, o cheque especial, ou um empréstimo que você está suando para pagar ou nem está conseguindo pagar, né? Ou fez um financiamento, que é um compromisso, é uma dívida, e agora não está conseguindo pagar o financiamento. Então, tudo isso é sinal de que você não domina as finanças. Então, vamos lá. Como é que a gente cura a dor no peito? Fazendo exame, entendendo de onde vem aquele problema. O ideal é que entenda isso com um especialista, né? E é por isso que eu estou aqui para te ajudar. Eu me considero uma especialista no domínio das finanças, então estou aqui para te ajudar. Sou quase a sua médica da sua saúde financeira. Então é importante que você esteja aqui toda segunda-feira às 19 horas, é tipo a nossa consulta semanal, tá bom? Para que você entenda tudo o que você precisa fazer na sua vida financeira. Então, eu tô falando tudo isso para que você não fique tentando ficar tomando remedinho para sua dor no peito. E qual é o remedinho que as pessoas tomam? Já teve gente me perguntando, Lu, faz sentido eu usar um cartão para quitar a dívida do outro cartão? Oi? Percebe que a dívida vai continuar, você está trocando uma pela outra. Lu, faz sentido eu pegar um empréstimo para quitar as minhas dívidas? Um empréstimo não é uma dívida? Então, na verdade, você está tomando uns remédios bomba, assim, que não vão adiantar por um tempo. Ai, peguei um empréstimo, quitei, me livrei da dívida, passou a dor no peito, aí daqui a pouco começa a doer de novo, porque agora tem outro empréstimo para pagar. E quando as pessoas trocam a dívida de cartão, que em teoria você paga a hora que quiser, né? Porque se de repente você não paga, tem suas consequências, a gente vai ver quais são as consequências de não pagar uma dívida, mas você não paga a sua dívida no cartão, e aí, sei lá, tem as consequências, mas você pode não pagar. Ou no cheque especial, né? Ah, eu tô lá com o cheque especial no negativo, de repente eu paro de usar aquela conta. Você consegue fazer isso, né? Tem suas consequências, a gente também vai ver aqui quais são as consequências. Ou um boleto de um empréstimo, né? Ou até mesmo débito em conta, porque você pode transformar de débito em conta para boleto. Todo mundo pode trocar forma de pagamento dos seus pagamentos, tá? E aí você transfere de débito em conta para boleto e decide não pagar. Então, você tem essa opção de não pagar, né? Arcando com as consequências, você tem a opção de não pagar determinadas dívidas. Aí tem gente que junta tudo isso, vai no banco e fala assim, ah, vamos fazer um consignado? Aí a pessoa agora tem uma dívida que desconta do salário dela. Não tem como não pagar um consignado. No consignado, inclusive, você pode fazer portabilidade, levar para um outro banco, né, e ver quanto que o banco faz para quitar a sua dívida naquele banco e você ficar devendo a ele com menos juros. Essa é uma troca no consignado, que aí faria um pouco de sentido porque você reduz os juros. Mas quitar dívidas é quitar dívidas. Então, trocar uma dívida por outra dívida, principalmente um consignado, que é uma dívida sanguessuga, né, vampirão, assim, fica ali no teu pescoço, vai direto na fonte, direto no seu salário, você não está resolvendo a dívida. Você não está resolvendo a dor no peito. Você está tomando um remedinho paliativo e o problema está ali. Se for um problema no coração, vai morrer sem perceber. E quando é um problema nas suas finanças, as suas finanças vão morrendo sem você perceber. Deixa eu tirar o áudio aqui, que eu ouvi um áudiozinho de WhatsApp, ouviu? Tá aqui aberto meu WhatsApp web. Então, você precisa ter essa clareza de não entrar numa de que a dívida é o meu problema, eu preciso dar um jeito, eu vendo casa, eu vendo carro, eu pago tudo, eu pego empréstimos, eu pago tudo. Só que se o problema da sua saúde financeira, que é a falta de domínio das finanças, não saber usar com o que é prioridade, não saber usar de forma inteligente, não saber fazer dinheiro, não saber fazer o dinheiro sobrar, não saber investir, se tudo isso continua, daqui a pouco, dívida de novo, dor no peito de novo, até infartar. E a gente não quer ter um infarto na nossa vida financeira, não é? Bom, então é muito importante eu te dizer isso. E existem vários vídeos no meu canal no YouTube, aqui no Instagram, de como criar um plano para quitação de dívida. Então, posso te dar um dever de casa? Anota aí, um dever de casa para você fazer assim que você terminar aqui, tá? Aproveita que tá no embalo, tá bom? Você vai no YouTube, sabe aquela caixinha de busca, quando a gente pesquisa um vídeo? Você vai colocar assim, domine suas finanças, dívidas. Aí tem um vídeo lá de mais ou menos 1 hora e pouco, que chama Guia para Sair das Dívidas. Foi um podcast antigo, eu gravava os podcasts. Ó, aqui em breve, tô achando que vai voltar, então fica de olho aí na programação. Chama Guia para Sair das Dívidas. Ou seja, vai lá no YouTube, pesquisa por domínio de suas finanças, dívidas e assiste o Guia para Sair das Dívidas. Porque ali eu vou te contar como que você faz para sair das dívidas, tá? Na verdade, não é necessariamente quitando uma dívida, você precisa montar, criar o seu plano de quitação de dívida, tá? Que passa por dominar as finanças. Se você vai no médico, faz exame e aí faz um tratamento para o problema no coração
e faz sentido pensar que a dor no peito vai passar, então se você vai no Pergunta para Aluno, domine suas finanças, faz os seus exames. O que são seus exames? A fotografia financeira, a rota financeira, eu falo sobre isso nesse vídeo. Se você faz lá os seus exames, você monta o seu plano, ou seja, você faz o seu tratamento, monta o seu plano de quitação de dívida, você está primeiro cuidando das suas finanças, e é isso que você precisa fazer, não é sair correndo para quitar a dívida. Beleza? Entendido? Então vamos lá, vou seguir aqui o meu roteiro e a gente vai conversar então o que acontece se você não pagar. E por que eu acho importante falar sobre esse assunto? Porque eu acho que você vai chutar o balde e não vai lá assistir o vídeo Guia-se Como Sair das Dívidas? Vai, eu sei que vai. Não vai? Escreve aqui embaixo. Vou, Lu, vou assistir. Escreve aqui embaixo. Vou assistir, Lu, vou assistir o Guia para Sair das Dívidas. Porque eu tenho certeza que você vai assistir porque você quer realmente resolver, você quer sair das dívidas. Mas pode fazer parte do seu plano não priorizar pagar. Como assim, Lu? Ué, se eu disse que a sua dívida é como se fosse a dor, né? Às vezes a gente vai conviver ali com aquela dor, vai ficar doendo, enquanto a gente faz o tratamento certo. E dependendo do tratamento, às vezes a gente não pode nem tomar remédio, dependendo do tratamento, a gente toma um outro remédio que a dor às vezes piora, né? Então, vai acontecer isso com você. Talvez, se você assistir lá o Guia para Sair das Dívidas, você vai entender que pode fazer sentido você montar um plano de quitação de dívidas que não prioriza que você quite a sua dívida, não. Você tem outras coisas para fazer. E essa dívida deve aguardar um pouco. Pode ser uma estratégia de adiar a quitação dessa dívida. E aí, o que acontece, então, se eu não pagar minha dívida logo, tá? Então, vamos falar sobre isso. Primeira coisa que você tem que saber é que ninguém vai preso por não pagar dívidas, tá? Não existe prisão por dívidas. A única dívida que dá prisão é pensão alimentícia. Fora isso, todas as outras, ninguém é preso por causa de dívida. Então, uma preocupação a menos, né? Segunda coisa, tem muita gente que fala, mas o meu nome fica sujo. Eu vou te dizer uma coisa, se você já me segue há muito tempo, você já deve ter me ouvido falar isso, né? Que eu costumo dizer que o nome não fica sujo, ele fica protegido. Ele não vai parar nos órgãos de proteção ao crédito, né? SPC, Serasa, são órgãos de proteção ao crédito. Então, eu costumo dizer que o seu nome fica protegido. Protegido até de você, para você não fazer mais besteira com esse nome. Porque tá pegando cartão, tá pegando empréstimo, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, não tá conseguindo pagar. Aí, quando você não paga, o seu nome vai para os órgãos de proteção ao crédito e agora você não faz mais besteira nenhuma. Então, agradeço o aniversário, muito obrigada, meu nome está protegido, porque agora eu não aumento mais as besteiras que eu estou fazendo e posso resolver essas daqui, que já estão suficientes, né? Então, o seu nome não fica sujo. Mas aí talvez você diga, pois é, Lu, mas nome protegido me atrapalha, porque eu não vou fazer algumas coisas. Entenda que a sua prioridade hoje é cuidar da sua vida financeira. Então, a sua vida talvez precise dar uma paralisada em alguns planos, em algumas decisões, porque você não está pronto ou pronta para tomar as melhores decisões. Você não sabe lidar com o seu dinheiro. Como é que você vai tomar algumas decisões de comprar alguma coisa, sabe, de fazer coisas que precisa que seu nome não esteja restrito, né, protegido? É melhor, é o universo te ajudando. Então, de verdade, quando a gente encara que os momentos, os desafios da nossa vida são, na verdade, um presente, isso torna as coisas bem mais tranquilas, leves, e é com tranquilidade e com leveza que você vai enxergar as soluções. Então, de verdade. E eu falo isso porque eu passei por isso. Eu fiquei anos com meu nome sujo. E hoje eu olho para trás e penso, meu Deus, graças a Deus, porque eu não sabia lidar com meu dinheiro. A merda teria sido muito maior. Então, agradeça, você faz as coisas ficarem mais leves, mais tranquilas, a sua mente vai trabalhar melhor, você vai dormir melhor, você vai ter mais energia, ou você pensa que problema financeiro se resolve com dinheiro? Não, se resolve com saúde, com energia, com pensamento, com criatividade, é assim que a gente resolve o problema financeiro. Então você pensa que precisa de dinheiro, e o dinheiro vem, você pega o empréstimo, pega isso, pega aquilo, o dinheiro tá vindo, não faltou dinheiro, é por isso que tá enrolado. Agora, faltou tranquilidade, faltou leveza, faltou dormir, faltou pensar, faltou pedir ajuda, faltou conversar, faltou uma porção de coisa, né? Então a gente precisa colocar o que está faltando. É a falta que faz você não conseguir o resultado que você quer, né? Todo desafio, toda dificuldade, né? Todo caminho assim turbulento tem uma falta. E é importante você entender o que está faltando aí para você. E não é dinheiro. Não é. Porque toda vez que você precisou de dinheiro, você arrumou um jeito de pegar. Entende? As dívidas que você tem hoje é um reflexo de que não faltou dinheiro.
Porque no momento que faltou dinheiro, você deu um jeito de ter dinheiro. Então, dinheiro não falta, não tá faltando. Já parou para pensar nisso? É muito louco, né? Eu sei que é muito doido pensar nisso. Quando eu via meus empréstimos, o cheque especial, o cartão de crédito, tá me faltando dinheiro. Não, tava não. Pelo contrário, você não soube lidar com todo esse dinheiro, com o teu, que talvez você diga algo, mas é pouco. Mas se você não sabe lidar com pouco, como é que você vai saber lidar com muito? Entende? Então tem uma falta na sua vida que não é falta de dinheiro. Pare para pensar um pouco. Parou? Para pra pensar um pouquinho. O que está faltando? Não é dinheiro. Não vem com essa. Está faltando algo nas suas decisões, nas suas atitudes. E está certamente faltando o domínio das finanças. Então, obrigado, universo, que meu nome está protegido e que eu não vou fazer mais besteira, porque me falta juízo, me falta criatividade, me falta conhecimento, me falta uma porção de coisa. Dinheiro não vai faltar, porque o universo vai mandar para você. Beleza? Bom, vamos lá. Então, o que acontece se eu não pagar além do nome protegido? Será que eu perco bens, tenho conta bloqueada, acontece alguma coisa assim? Vamos entender isso então. Quando você tem um financiamento, eu tenho um financiamento de um carro, eu tenho um financiamento de um imóvel. Um financiamento é um empréstimo com garantia. E a garantia é o próprio bem que foi comprado. Então, você tem um financiamento de um imóvel, é um empréstimo que fizeram para você, onde o próprio imóvel é a garantia. Ou seja, se você não pagar aquele empréstimo, eles levam o que eles te deram, né, o que você adquiriu, que é o imóvel. A mesma coisa no financiamento de carro. Então, o que acontece se eu não pagar uma dívida de financiamento? Você pode sim perder o seu bem, olha nas cláusulas lá do contrato, que tem tudo descrito, em quanto tempo, né, é acionado, quanto tempo pode até ir para a justiça, em quanto tempo você tem o seu bem apreendido, né? Então, existe essa consequência no caso de financiamento. Então, se você tem uma dívida de financiamento, é muito importante você buscar negociar o quanto antes. E muita gente pergunta, como é que se negocia? É bem desafiador negociar, porque a outra parte está segura. Ela diz assim, bom, eu quero receber isso aqui. E eu tenho essa garantia. Aí você vai lá e oferece menos. Ele vai dizer, por quê? Por que eu vou receber menos? Qualquer coisa eu pego de volta. Então, financiamento costuma não ter muita negociação. E aí, é muito importante você assistir o outro vídeo que eu falei aqui, o Guia para Sair das Dívidas, para você entender como se quita uma dívida, porque é você quem vai ter que ser criativo, determinado ou determinada o suficiente para seguir lá o que eu falo naquele vídeo e conseguir ter o dinheiro para quitar. Agora, se você acha que não vai quitar, a melhor coisa é você vender o seu imóvel ou o seu carro. Eu sei que é pesado, eu sei que é triste, mas eu já tive, por exemplo, um imóvel da casa onde eu morava, que na verdade estava no nome, né, dos meus pais, mas a minha casa, a casa da família, foi perdida no leilão por causa de dívida. A dívida não foi quitada e ela foi parar no leilão. E ainda sobrou dívida, que tinha que pagar custo de advogado, ainda tinha um custo do valor do imóvel, que não conseguiu quitar tudo. O valor do imóvel foi mais baixo que a própria dívida, então a dívida ainda continuou. Então era muito melhor, no momento da dívida, ter vendido aquele imóvel. Ia ficar sem o imóvel do mesmo jeito, mas era melhor ficar sem o imóvel e sem problema, e sem dívida. Eu também já tive um carro que foi apreendido. Então foi lá, foram na minha casa, pegaram o carro e levaram o carro. E eu fiquei com a dívida e sem o carro. Então é melhor a gente ficar sem o carro, sem o imóvel e sem dívida, com o problema resolvido. Eu sei que dói, eu sei que é desafiador pra caramba, mas você tem que olhar lá na frente. Dominar as finanças é olhar para o presente, mas é olhar para o futuro ao mesmo tempo. É meio como quando a gente vai viajar. Quando a gente vai viajar, a gente está vivendo o nosso dia, está se preocupando com o dia a dia, com o dinheiro que tem para isso, com o tempo que tem para isso e tal no dia a dia, mas a gente está mirando lá na viagem. Quando eu estiver lá, né? Na sua vida financeira também. Você olha para o presente, mas o futuro vai existir. Você tem que pensar, quando eu estiver lá. E você tem que pensar nisso também, tá bom? Bom, vamos falar então de o que acontece no caso de dívidas de cheque especial, cartão de crédito, empréstimos que não têm um bem como garantia. Ou seja, essas são 3 dívidas que não têm um bem como garantia. Né? O banco não te fez assinar nenhum contrato em que ele dizia que se você não pagar, ele vai tomar tal coisa, ou que tal coisa é a garantia daquele empréstimo que ele te fez. Não tem. Um empréstimo que é um empréstimo sem garantia, porque existem empréstimos com garantia. Né? De repente você dá a sua casa. Não é um financiamento necessariamente. Você tem a sua casa, aí você faz um empréstimo e dá a sua casa como garantia. É muito risco fazer isso, porque quando você tem um empréstimo, quando você está pegando um empréstimo, é a dor no peito. É sinal de que tem algo errado na sua vida financeira.
Então, se tem algo errado, quem garante que você vai conseguir pagar esse empréstimo? Porque não é dinheiro que resolve o problema financeiro. Então, não faça empréstimos com garantia. Isso é colocar em alto risco aquele bem que você está colocando como garantia, tá? Então, falando de empréstimo, de cartão de crédito, de cheque especial, vocês vão ver no vídeo, no Guia para Sair das Dívidas, vai lá no YouTube, Domine Suas Finanças, Dívidas, você vai achar esse vídeo, você vai ver lá como quitar essas dívidas. Agora, enquanto você não quita essas dívidas, enquanto você está buscando dominar as finanças, fazer sua reserva de quitação de dívida, ou você ainda não sabe, não viu o vídeo, não está no curso Domine Suas Finanças, não está fazendo nada, eu estou super preocupado, já tem um tempão que eu tenho essa dívida, o que vai acontecer? Bom, olha só, essas dívidas, elas podem tomar dois caminhos, tá? Vou falar de cada um deles. Existe um caminho judicial e existe um caminho extrajudicial, ou seja, o judicial é quando a dívida vai ser cobrada na justiça. O extrajudicial é quando a dívida não vai ser cobrada na justiça, é fora da justiça, é extrajudicial. Nesse momento, pessoas estão lembrando daquela cartinha que receberam, que estava notificação extrajudicial, que dava um frio na espinha, né? A primeira vez que eu recebi uma carta dessa. Falei, meu Deus do céu, eu vou ser presa porque está na justiça, olha que loucura, né? Dívida nem dá prisão e extrajudicial nem é justiça. Então, olha como muitas vezes falta muita coisa e falta conhecimento. Quantas pessoas eu conheço que receberam uma carta de uma notificação extrajudicial e venderam o carro para quitar a dívida? Percebe? E não tinha que fazer isso. Não é uma prioridade você quitar uma dívida que está numa cobrança extrajudicial. Por que, Lu, não é? Porque não existe uma consequência grave de uma cobrança extrajudicial. A consequência é o seu nome ficar protegido, a consequência é alguém ficar te ligando toda hora. E, gente, tem gente que me fala assim, ai, Lu, que horror a minha vida, que eu não aguento, que me ligam toda hora. Eu vou te dizer uma coisa, também me ligam. Também me ligam. Ou me ligam para vender alguma coisa, ou me ligam por engano. Meu telefone já foi dado e sei lá onde, de dívidas dos outros. Eu recebo SMS, eu recebo ligação. Isso me acontece. Então, assim, relaxa da ligação. Você pode bloquear, arruma um aplicativo aí que bloqueia a ligação, ou quando vier você bloquear o número, ou troca de número de telefone, qualquer coisa. Mas não faz disso, que é o menor dos problemas, é a menor parte do problema, um grande problema, né? Tá tudo bem. Eu acho importante a gente lidar com as coisas com tranquilidade e leveza, então não tem por que se estressar com isso. Mas o fato que é, numa cobrança extrajudicial, vão ficar te ligando, vão ficar mandando cartinha, vão ficar mandando SMS, vão ficar mandando e-mail, vão ficar enchendo o saco, tá? Essa é a pior consequência. Na cobrança judicial, aí é diferente. Na cobrança judicial, você vai receber uma notificação, olha, sua dívida está sendo cobrada, aí não é extrajudicial, vai vir lá com o nome do fórum tal, né? Você vai entender que está na justiça, uma notificação, provavelmente uma audiência, né, de acordo, de buscar um pagamento, uma negociação. E aí, no momento que você é notificado ou notificada, você conversa com o advogado. Aqui é um outro rumo que não tem nada a ver com uma educadora financeira, você busca um advogado. Mas como é que eu sei se vai para esse caminho ou para esse caminho? Então, eu vou te contar o que é comum acontecer. Normalmente, os bancos mandam para a justiça dívidas altas. O que são dívidas altas? Mais de 50 mil, a dívida original, não é o valor que ela está agora, não. Porque tem gente que tem uma dívida de 12 mil no cartão, aí 12 mil virou 30, que virou 40, que virou 50, que virou 80. Ai, meu Deus, então vai para a justiça. Não, estou falando do início. Qual foi o valor original da dívida? Menos de 50 mil, dificilmente vai para o caminho judicial. Mas entre 50 e 100, eu já vi cooperativas mandando para caminho judicial. Aliás, já vi cooperativas mandando até um pouco menos. Agora, bancos normalmente mandam para esse caminho judicial mais de 100 mil. Eu não estou aqui falando que é uma regra, tá? Talvez você me pergunte, Lu, tem uma de 8 mil, vai para o caminho judicial? Tende a não ir. Lu, tem uma de 22 mil, vai para caminho judicial? Tende a não ir, ou seja, a tendência é não ir. Lu, tem uma de 88 mil, a dívida original, vai para caminho judicial? Não sei, mas a maioria das dívidas dos meus alunos de 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil, já vi inclusive de 100 e poucos mil, de 200 e poucos mil, não irem para o caminho judicial. E por quê? Porque olha só, o banco, quando ele vai para esse caminho judicial, ele vai ter custos de advogado, custos da justiça, e ao mesmo tempo ele sabe que na justiça demora mais. Ele também sabe que quando ele chegar lá com uma dívida que originalmente era, sei lá, 80 e ele está cobrando 400,
o juiz vai ver que aquilo tem juros abusivos e vai fazer cobrar 80. Então, assim, ele prefere receber 400. Então, ele prefere ir num caminho de um escritório de cobrança, ou seja, a cobrança extrajudicial, que o escritório vai dizer para você assim, o escritório não assusta? Oi, essa é uma notificação extrajudicial, você corre o risco de perder os seus bens a qualquer momento, a partir de amanhã você pode perder seu carro, seu imóvel, pague 400 mil. Aí a pessoa vende a casa e paga 400 mil. Então, qual dos dois caminhos, o judicial ou o extrajudicial, o banco nessa situação teria mais chance de receber o valor que ele quer? Então, ele tende a pegar o caminho extrajudicial, na maioria das vezes. Mas eu não estou dizendo que ele não vai pegar esse caminho aqui. Então, se você tem uma dívida até 50 mil, eu diria que você pode ficar mais tranquilo, mais tranquila, que o caminho é extrajudicial. Se é de 50 a 100, fica atento, acelera o seu plano de quitação de dívida, porque no momento que vai para a justiça, não vai para a justiça e você perde tudo. Não é assim. Tem a notificação, tem a busca de um acordo, depois tem uma notificação de novo, né, falando da decisão, uma possível decisão de penhora, de bloqueio de bens. Mas se for para esse caminho, é importante conversar com o advogado. Eu não sou advogada, não entendo desse caminho, apesar de já ter sofrido nesse caminho. Então, tem uma experiência minha, tem uma experiência que eu vejo dos meus alunos, mas eu acho que sempre é um especialista que precisa te ajudar. Não procure ajuda, não faça perguntas sobre vida financeira a quem está lascado, que vai dizer, não, mentira que um curso de finanças pode te ajudar, né? As pessoas dizem isso, claro, tá lascado, não sabe de nada. Então procura um especialista para dominar as finanças. Agora, se o assunto é justiça, procure um advogado. Se o assunto é saúde física, procure um médico, tá? Então procure sempre um especialista. Então, existem esses dois caminhos. E se a sua dívida é de menos de 50, se a sua dívida é de menos de 100, a tendência é um caminho extrajudicial, que, como eu falei para você, a pior das hipóteses é nome sujo e ligação, tá? Muita gente me pergunta, e a cobrança em cartório, protesto em cartório? É extrajudicial, do mesmo jeito, é como se fosse os órgãos de restrição de crédito. A única diferença é que quando seu nome está no Serasa, a hora que você paga a sua dívida, sai sozinho. Quando seu nome vai para o cartório, a hora que você paga a sua dívida, você tem que ir lá no cartório. Acho até que agora, depois da pandemia, dá até para fazer isso online, mas você tem que buscar o cartório, pagar uma taxa para eliminar, não sei o valor, né? Se você quiser saber, você vai no cartório e procura saber, uma taxa para limpar o seu nome, né? E aí você resolve, tá? Então essa é a diferença do cartório, mas é como se fosse um Serasa. E aqui nesse lado da justiça, é um processo judicial, uma ação judicial, e aí sim podem ter consequências como você perder bens que está em seu nome, né? Os bens são avaliados para serem analisados para se podem quitar a dívida. Então, por exemplo, eu já tive uma situação de receber um oficial de justiça na minha casa e levar um ar-condicionado. Porque na época, né, os meus pais estavam devendo, eles não tinham nada na conta, não tinham dinheiro, não tinham carro, não tinham nada. O oficial de justiça foi lá e foi analisando. Ar-condicionado custa quanto? Vamos levar. Computador custa quanto? Vamos levar. E foi assim, né, que parte da dívida foi quitada com esses bens. Então, são bens diversos. É o investimento, é o dinheiro que está na conta. A conta salário pode ser bloqueado, penhorado. O ideal para você tirar o máximo de dúvidas com relação a isso é procurar um advogado. Eu vou te dizer o que eu já vi acontecer. Até onde eu sei, não pode, né? Aquela coisa da única casa, né? A casa da família, a conta salário, não pode, mas eu já vi conta salário ser bloqueada e aí precisar acionar um advogado para desbloquear, afinal não podia, tá? Então uma coisa é a teoria do não poder e a prática do não poder. Se você tá com alguma dívida já na justiça, a minha recomendação é que você procure um advogado. Como conseguir advogados de graça? Você pode procurar em faculdades de direito ou na defensoria pública da sua cidade. Vai no fórum da sua cidade, procura informações sobre a defensoria pública, que você pode ter advogado de graça, tá bom? Bom, então falamos sobre os dois caminhos, né? O judicial e o extrajudicial. Como eu falei de empréstimo com garantia, de perder, né? Perder a casa, perder o ar-condicionado, perder o computador, como eu te falei, eu queria falar de uma coisa importante e até relembrar aqui a importância, a gente está se aproximando aí do período das eleições, e eu acho muito importante vocês sempre pesquisarem, mas pesquisar exaustivamente, tá? Não é a primeira fonte, não. Pesquisar sobre tudo aquilo que vocês ouvirem falar e que você acha que pode te prejudicar, ou que você acha que pode ser um bom plano de governo. Sempre pesquisa as coisas, porque houve há pouco tempo uma notícia sobre uma lei que foi sancionada pelo atual presidente, em que a partir de agora, se você ficasse devendo um empréstimo, você podia perder a sua casa, né? Era isso que estava todo mundo falando. E todo mundo criticando muito, né, essa decisão, que agora que o brasileiro ia se lascar, porque estava todo mundo devendo, todo mundo ia perder a casa. Mas não é isso que a lei diz. Então eu faço
questão de trazer isso aqui porque tem a ver com o contexto, né, do que acontece se você não quitar suas dívidas. O que que essa lei que foi sancionada diz? Existiam muitas pessoas que tinham empréstimos com garantia, ou seja, ela foi lá no contrato e disse, se eu não pagar o empréstimo, podem vir buscar a minha casa. Tipo, a minha casa é a garantia desse empréstimo. E aí, quando essa pessoa não pagava, acontecia muitas vezes de acontecer uma ação judicial e o juiz, né, buscando a proteção dessa pessoa, definia que mesmo tendo garantia, não iam exercer a garantia. Então, a pessoa para receber ficava sem receber. Então acontecia isso, de muitos casos, houve muitos casos em que mesmo com garantia, não se exercia essa garantia. E aí essa lei está definindo que nos empréstimos com garantia não tem mais conversa, vai sim ser exercida a garantia. É isso que a lei determina. Não significa que os empréstimos sem garantia, eu fiz um empréstimo ano passado, não estou conseguindo pagar, você não deu garantia nenhuma, você foi lá, fez um empréstimo, assinou, vou pagar e tal, a garantia sou eu. Não colocou nada como garantia. Se você não está pagando esse empréstimo, não vai perder a sua casa. Não existe uma lei que determina que vai perder a sua casa. Então, é muito importante você sempre pesquisar a fundo, tá? Porque, obviamente, né, no mundo polarizado em que vivemos, vão dizer, né, e disseram isso na internet, que qualquer empréstimo agora, se não pagar, perde a casa. Tá? Isso aqui está longe de ser qualquer defesa política. Eu estou aqui buscando te explicar para que você não fique nervoso ou nervosa com um alarmismo falso de alguém que não leu a lei, não interpretou a lei, ou que preferiu fingir que era assim, né, para criar alguma coisa, algum contexto político esquisito, tá? Então é isso. Bom, falamos de como perder o bem, né, se perde o bem ou não, falamos de cartório. Um último ponto aqui muito importante é a questão do caducar. A dívida depois de 5 anos ela caduca? Então, vamos entender o que é caducar, o que é prescrever e o que é desaparecer, ser eliminada, não existir mais, tá? Para uma dívida não existir mais, ela tem que ser quitada, tá? Uma dívida só some, só é resolvida quando ela é quitada. O que é caducar? Caducar não é quitar. Caducar não é a dívida sumir. Caducar é aquela dívida passou 5 anos e aquela dívida não pode mais sujar o seu nome. Seria isso. Então, de repente, já sujou, aí passa 5 anos e aí limpa. Estou usando esses termos que vocês usam, tá? Porque para mim é nome protegido, tá bom? Então, assim, o seu nome ficou protegido durante 5 anos, 5 anos depois, ninguém mais prende, ninguém mais protege o seu nome, tá? Isso é ruim, né? Porque aí, se não tem nome protegido, vai fazer uma bagunça pela frente. Mas isso é caducar, não poder mais colocar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Se passou 5 anos e ninguém colocou, agora é que não vão colocar mesmo, né? Então isso é caducar. O que é prescrever? Prescrever é quando quem está te cobrando não pode mais te cobrar na justiça. Prescreveu, não pode mais. Agora, quando que isso acontece? É com 5 anos? Depende do tipo de dívida. E aí, algumas são 5 anos, outras são mais. Então, para você saber quando que uma dívida prescreve, você tem que conversar com um advogado. Chega para um advogado e diz, olha, tem uma dívida assim, já tem 15 anos. Ela prescreveu, ou seja, o banco ainda pode entrar na justiça contra mim? De repente, o advogado vai falar, não pode mais, prescreveu. Aí você pensa, ah, legal, então agora só existe o caminho extrajudicial, o que me deixa mais tranquilo, entende? Então, saber se prescreveu ou não é importante. Agora, caducar, prescrever, não é a dívida não existe mais. A dívida não existe mais no momento que você paga a sua dívida, tá? Bom, fica aqui um dever de casa para você ir lá no YouTube e pesquisar lá, domine suas finanças de dívidas e assistir o Guia para Sair das Dívidas. Aquele vídeo é um super complemento a esse aqui. Tem muita gente que diz, Lu, tô muito triste que não entrei no seu curso. Isso aqui acabou de ser uma aula de 40 minutos, lá tem uma aula de 1h17, fora vários outros vídeos e fora todos os Pergunta para a Lu que acontecem sempre às segundas-feiras às 19 horas, sempre mesmo, até quando eu tô fora do Brasil, sem internet como é agora, eu tô aqui falando com você, mas na verdade eu não estou aqui falando com você, isso aqui é uma miragem, mas eu espero que tenha sido uma boa miragem para te ajudar a clarear seus caminhos, te deixar mais tranquilo, mais tranquila. Então faz uma coisa para eu ter certeza que valeu a pena eu deixar esse material pronto para você. Comenta aqui embaixo. Te ajudou? Não te ajudou? Você gostou? Por que você gostou? Você ficou aqui quase 40 minutos aqui comigo? Olha, passou rápido? Eu acho que passou. Então me conta aqui embaixo se foi bom. Me conta se você tem alguma dúvida. Eu ou alguém da minha equipe, a gente pode responder aqui embaixo para você também. Então faz uma pergunta, mas
No Pergunta pra Lu, que acontece ao vivo, né? Normalmente segunda-feira às 19 horas, eu estou ao vivo, não gravado como é agora. Nesse momento eu abro para perguntas, então você poderia me fazer perguntas se eu tivesse ao vivo. Então faz o seguinte, pega o seu celularzinho, eu faço isso, no meu celular eu tenho trocentos lembretes, meu marido fica maluco, ele fala, nunca vi um celular despertar tanto. Mas é assim, eu tenho treino, 5 minutos antes do treino ele desperta, para eu não perder o treino. Eu tenho reunião com a minha equipe, 5 minutos antes da reunião. Então todos os compromissos eu vou botando um lembretezinho, ponho na agenda e ponho lá, para despertar 5 minutos antes. Então agora, acabando aqui o Pergunta pra Lu, além de você me dizer aqui embaixo se te ajudou, se você gostou, se você tem alguma dúvida para eu poder te responder, você vai botar um lembrete na sua agenda para segunda-feira que vem, 18h57. Vai, 18h57, horário de Brasília, para você estar comigo às 7 horas da noite aqui, ao vivo. Aí é só você entrar no Instagram, eu vou estar lá na minha fotinho, vai estar ao vivo, você clica lá e segunda-feira que vem eu tô ao vivo, tá? Então me conta aqui embaixo o que você achou, me conta se você tem dúvida para eu ou a minha equipe a gente responder a sua dúvida. Depois vai lá no YouTube e assiste a outra aula que eu tenho lá, o Guia para Sair das Dívidas. Beleza? Foi bom para você? Espero que sim. Até a próxima. Beijo, fui, tchau, tchau.